E aí, pessoal? Agora a gente vai começar com a nossa série nova Falando Nisso. Essa série foi criada para poder explicar através dos nossos vídeos do Mães que Julgam. Então, se vocês não viram, corre lá para ver. A gente vai deixar o link aqui para vocês assistirem o quadro passado, que era o Mães que Julgam. A gente brinca, mas a gente também fala sério. Então hoje a gente tá aqui com a Jussara, é uma professora amiga nossa. Vovó dos meus filhos. Olá. E ela tá aqui para ajudar a gente a tirar umas dúvidas que ficaram do vídeo anterior. Ju, a gente queria saber, a criança que sai da educação infantil e vai pro primeiro ano do ensino fundamental, é difícil essa adaptação para ela? Bom, a adaptação ela é difícil em todas as situações. Às vezes, por ser o primeiro ano, pode demorar um pouquinho mais a adaptação. Mas as crianças, de modo geral, passam por esse processo todo ano, porque tudo é sempre novo, mas é o que tem que acontecer. Ju, como que um educador deve lidar com aquelas mães que fazem comparação entre os filhos? Tipo, na hora da reunião, que uma quer ver a nota do filho da outra, fica aquela coisa. Como que vocês lidam com isso? É importante que as pessoas entendam que cada um aprende do seu jeito, a seu tempo. Então não é porque um foi bem, tirou nota e sempre vai bem, que o outro que naquele momento, naquele ano não está bem, não quer dizer que ele não vá ser um bom aluno lá adiante. Então, é cada um a seu tempo. Então, essa ideia é que a gente tenta passar para os pais, para que eles entendam e automaticamente depois não vá fazer essas comparações. Porque cada indivíduo é de um jeito, então não resolve a gente achar que o meu tirou nota e o outro não tirou, então aquele lá sabe menos ou mais. Cada um tem a sua habilidade e o seu momento para A gente brinca com esse tema, porque às vezes, na ânsia da gente mostrar que o nosso filho é muito inteligente, a gente acaba julgando, acaba comparando, e isso, a gente tá mostrando isso de uma forma cômica para mostrar que não precisa, que a gente tem que acolher, né, e não comparar. Porque todas as crianças aprendem a seu tempo, isso é certo. Então tem aqueles que têm aquela facilidade, naquele momento conseguiu aprender, e outros que vão levar um pouquinho mais de tempo, mas todos chegam lá. Você vê como a professora ajuda até fora de sala, sem ela querer, né? Ela ajuda muito. A formação nossa toda depende de uma professora sempre. Né? Total. Pena que não é valorizado da forma que deveria aqui no Brasil. Né? Infelizmente no Brasil a gente precisa um pouco mais de respeito e de valor. Não, muito respeito, né? Se a gente é o que a gente é hoje e todos são, a gente deve isso aos professores. Com quantos anos a pedagogia indica que a criança esteja totalmente alfabetizada? A alfabetização, na verdade, ela é um processo tão longo que ela pode terminar e se encerrar lá adiante. Porque eu digo assim, meus alunos, por exemplo, meus alunos de 9º ano, por exemplo, eles estão em processo de construção do aspecto da língua, trabalho. Então, isso também é alfabetizar-se. Você precisa ler, interpretar, conhecer. Então, a ideia da alfabetização, o ler e escrever, é óbvio que alguns acham que logo nos anos iniciais, sem sombra de dúvida, a criança passa por todos esses processos e chega lá. Mas não existe a idade exata, fala assim, ela tem que aprender a ler e escrever no primeiro ano. Então essa história da mãe falar, meu filho já lê e escreve, o seu também deveria, tá furado. Não existe. Não existe. Vamos ter paciência porque é um processo longo. Dá mais tranquilidade, né? Acalenta, porque todos... É comum, por exemplo, no primeiro ano, crianças que chegam já do infantil lendo. Outras ainda estão no processo de reconhecimento. E quando chega lá para junho, todas estão no mesmo nível. Estão lendo, estão escrevendo, mesmo aquelas que tiveram, que chegaram diferente daquela que já está sabendo ler. Então é muito interessante isso. Então a gente tem que esperar o processo acontecer. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. É a palavra de ordem.
Bom, antes da gente fazer a última pergunta, a gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês. Se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem o sininho, faz tudo aí, gente. Ô Ju, uma dúvida que a gente tem. Tem crianças que têm mais aptidão com números, outras com a parte de letras. Essa criança agora, no primeiro ano, que ela tem mais facilidade com matemática, por exemplo, e não tem com português, significa que ela vai ser um adolescente, né, quando estiver lá no 9º ano, que continua com as mesmas dificuldades? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Acontece que é tudo, como eu falei para você, é um processo. A criança, ela pode, de repente, aquele momento, aquilo foi difícil. E ela começa a desvendar. E faz o restante super bem. Tem também, a gente sabe que tem habilidade, as crianças, cada uma tem a sua habilidade, tem, umas têm mais habilidade em matemática, outras na área português, outras em ciências. Então a gente nunca pode dizer, por exemplo, que aquela criança que não está bem em matemática, está muito bem em português, que ela vai ser sempre ótima, excelente em português e a matemática vai ficando. Não. No meio do caminho ela vai se encontrando, vai se adequando e vai aprender e vai desvendar. Tem outras que vão precisar sim de uma ajuda. O que significa uma ajuda? Significa que, bom, eu estou com determinada dificuldade, então o professor tem que olhar mais por ela, né, tem que ter, buscar, né, outras formas de ensinar para que a criança consiga passar. Com relação a isso, por exemplo, o Guilherme, meu filho mais velho, de 10 anos, ele já teve mais facilidade em matemática, amava, era a matéria dele preferida, e hoje ele já diz que não é mais a preferida. Outras matérias vieram e ele se interessa mais, como ciência, ele se interessou mais pelo tema. Então, realmente isso existe. Sem sombra de dúvida. A criança, ela vai se identificando e dificuldades vão surgindo e com certeza elas vão conseguir passar por todas. Esse que é o mais importante, que elas com todas chegam lá. Ai, que ótimo! Tá vendo, gente? Tá vendo? É maravilhoso. Não precisa se desesperar, pode ficar tranquila. E as mães, principalmente, saibam ter paciência para cada fase, cada momento e saber que passa, né, Ju? Passa. Tudo passa e a gente chega lá. E o mais gostoso é quando a gente os vê lá adiante, médicos, como já é o meu caso que eu tenho, já alunos que retornam e ainda falam: tia, você se lembra de mim? E é o médico que estou encontrando ali para me atender. Então é muito legal. Nossa, muito demais. legal. Que todos aprendam a dar mais valor para os seus professores. Então. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Obrigada. Ok, meninas, agora, para pagar a entrevista, vocês vão fazer para mim a soletração da palavra excesso. Ai, meu Deus. E-X-C-E-S-S-O. Muito bem!